Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era professora de educação física já fazia algum tempo. Dava aulas em colégios e já fazia 2 anos que me dedicava também a aulas de hidroginástica, pelo menos 2 vezes por semana. Sabe, eu adorava a minha profissão. Era algo diferente, sabe? Sobretudo essa parte aí da hidro, era uma parte diferente do que eu estava acostumada. Quer dizer, eu sempre estive envolvida, né? Com atividades em piscina, mas sempre como aluna, nunca como professora. Até que me convidaram e eu achei que seria uma boa. A maioria dos meus alunos tinha mais de 50 anos. Eu era solteira, tinha 33 anos de idade, morava com a minha mãe, tinha uma filha de 4 anos e tudo que eu mais precisava na vida naquele momento era trabalhar. Ocupar a cabeça com alguma coisa produtiva, né? Até para esquecer um pouco os problemas recentes que eu tinha enfrentado no meu último relacionamento. Foi quando aquela nova turma começou que eu conheci o Roberto. O Roberto era um homem dos seus 50 e poucos anos, muito simpático, bem-humorado, conversador. Desde o primeiro dia, desde que trocamos as primeiras palavras, ele me tratou assim com tanta gentileza. Sabe aquele homem que sabe conversar com uma mulher? Além de boa conversa, ele era também assim, bastante galanteador, muito charmoso. Sempre tinha alguma coisa para falar. E não importava o momento, nunca perdia a oportunidade de fazer algum comentário sobre alguma coisa. Talvez por isso ele fosse o aluno que mais se destacava entre todo mundo. Com o tempo, pelas nossas conversas, eu descobri que ele era separado. Tinha 2 filhos, morava sozinho e não estava namorando ninguém. Aliás, eu também acabei falando de mim, até porque ele perguntou muito. Contei que eu era solteira, que morava com a minha mãe, que tinha uma filha pequena, né? Eu digo que era solteira porque, apesar de ter morado já com o pai da minha filha, a gente nunca foi casado assim oficialmente no papel. Lembro que um dia, depois da aula, para minha surpresa, o Roberto se aproximou e perguntou se eu tinha algum compromisso para logo mais à noite. Não, nada de especial. Por quê? Tava pensando em te convidar para jantar. Você aceita? Jantar? Puxa vida, Roberto, não sei se eu vou poder. Ah, que é isso? Você não falou aí que não tem nenhum compromisso? Deixa uma horinha aí, vaga na tua agenda. Olha, até nessa hora ele era brincalhão. Na verdade, eu realmente não tinha compromisso nenhum. Ia para casa, né, tomar um banho, comer alguma coisa e depois ia direto para cama. Só que, não sei. Eu me senti à vontade, confortável, para aceitar o convite. Por isso falei, olha, obrigado pelo convite, mas não vai dar mesmo, viu, Roberto? Me desculpe, hoje tá meio complicado para mim. Eu falei que não tenho compromisso, mas não tenho compromisso fora, né? Porque em casa eu tenho prova para corrigir da outra escola e... Ele fez uma carinha assim de desanimado, mas falou que não tinha problema nenhum, que a gente poderia deixar para um outro dia. Olha, eu posso até estar enganada, mas eu acho que foi a partir daquele dia, daquele convite, que eu comecei a reparar um pouco mais no jeito dele e no modo como ele olhava para mim. Não que estivesse interessada, mas, sei lá, ele tinha um jeito assim que cativava as pessoas, sabe? Sempre bem alegre, sempre sorridente, de bem com a vida, sem contar, repito, que era um cara assim muito galanteador, charmoso. Sabe aquela pessoa que a gente quer ter sempre por perto porque levanta o astral? Quando ele não ia para aula, por exemplo, sei lá, era tão diferente. Parecia que não tinha a mesma graça. Até o tempo demorava a passar. Um dia, para minha surpresa, ele chegou à aula e se aproximou, assim com as mãos para trás. Juro, eu nunca imaginei que ele pudesse me fazer aquela surpresa. Chegou assim diante de mim
e estendeu aquele lindo arranjo de flores. Você gosta de flores, né? Ó, esse buquê aqui é pra você. E aí, gostou? Olha, eu devo ter ficado até vermelha pela emoção. Fiquei até meio embaraçada, não tanto por ele ter me dado aquelas flores, mas por conta da reação do pessoal que estava ali perto. Ficou aquele zum, 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 sabe? Todo mundo rindo, comentando, alguns inclusive batendo palmas. Naturalmente que eu adorei a surpresa, né? Qual é a mulher que não adora receber um buquê de flores? Mas, ao mesmo tempo, fiquei tão sem graça. Olha, eu sinceramente não lembrava da última vez que eu tinha recebido uma flor. Uma única flor. Aquela foi, sem dúvida, uma aura diferente. E tinha que ser, né? Eu e o Roberto ficávamos nos olhando o tempo todo. Ele não tirava aquele sorriso do rosto. E eu também não consegui esconder a minha surpresa e a minha inquietação. Lembro que depois, na hora de ir embora, ele se aproximou novamente e mais uma vez fez aquela pergunta do outro dia, se eu tinha algum compromisso para logo mais à noite. Eu fiquei tão sem jeito de inventar outra desculpa e dizer que não podia. Até porque ele tinha sido tão gentil, tão delicado, me dando aquelas flores. Tanto que, resumindo, mesmo sem saber quais eram suas intenções, desta vez acabei aceitando o convite para jantar. Pensem na felicidade desse homem. Ele se abriu num sorriso que eu nunca vi igual. Parecia um menino ganhando presente no dia de Natal. Sabia até o meu endereço para passar depois em casa e me apanhar de carro. Eu falei que não precisava, que eu iria com o meu próprio carro. Era só a gente comer no lugar. Mas ele insistiu. Em casa eu comentei com a minha mãe e ela ficou botando pilha. E esse Roberto é bonitão? Nossa, que flores lindas que ele te deu, hein? Minha mãe ficou ali fazendo um monte de perguntas. Se era viúvo, se era separado, se era solteirão, até se era rico, ela quis saber. Imagine. Ela ficou, repito, me dando força, dizendo que eu precisava mesmo me envolver com um homem de verdade, que gostasse de mim, que me respeitasse, ao contrário do marido, quer dizer marido. A gente nem tinha casado oficialmente, mas pelo fato de ter sido o pai da minha filha, eu considerava como tal. Então, a minha mãe sabia do meu sofrimento com ele. E por isso achava que eu devia encontrar um cara bacana, que me respeitasse e que me amasse de verdade. Porque nessa parte do meu relato, eu preciso dizer que sofri nas mãos do pai da minha filha. Apesar de ter seus quase 40 anos, o Renan era muito imaturo, irresponsável. E por conta desse seu jeito, a gente acabou não dando certo. Foram 6 anos juntos. Chegamos até a viver como marido e mulher, ali mesmo, na casa da mãe. Mas a sua irresponsabilidade e o fato de ele também ser mulherengo botaram tudo a perder. Eu gostava dele, tanto que sofri com o fim do nosso relacionamento, mas, como bem dizia minha mãe, foi melhor para mim, antes só do que mal acompanhada. Além de ser uma pessoa muito imatura, era mulherengo. Acabei descobrindo que ele me traía, sim, mas não era assim, coisa leve não. Não era só com uma única mulher, mas com várias. Sabe aquele homem que não tem vergonha? Que não respeita a mulher? Se envolve com qualquer uma na rua? Olha, eu custei a descobrir o tipo de homem que ele era. Graças a Deus, consegui abrir os meus olhos a tempo. Fazia mais de 2 anos que eu já estava sozinha. Talvez, por isso mesmo, depois de ter aceitado o convite do Roberto para jantar, eu fiquei ali me perguntando se não tinha sido muito precipitada. Porque no começo, vamos ser sensatos, no começo tudo é festa, né? Tudo é bacana. Com o meu ex-marido tinha sido a mesma coisa.
No começo tudo parece perfeito. Depois é que os problemas costumam se apresentar. Pelo fato de eu ter sofrido no meu casamento, eu ficava sempre assim com o pé atrás. E cheguei a meio que me arrepender. Eu não sabia ao certo quais eram as intenções dele, mas a verdade é que eu não estava com cabeça para certas situações. Ele mexia comigo, não nego. Era um cara adorável, simpático, charmoso, diria até apaixonante. Mas era exatamente o tipo de homem perigoso, sabe? Pelo qual a gente se encanta e depois acaba até sofrendo. Não sei. Talvez ele fosse um pouco velho demais para mim. Embora isso fosse apenas um detalhe. O fato é que marcamos no restaurante em Santa Felicidade. Ele estava tão bonito, tão elegante. Mesmo assim, sabe, à distância, ele já estava à minha espera quando eu cheguei. Eu não aceitei que ele fosse em casa me pegar. Eu já percebi que ele estava muito bem vestido. Assim que me viu, já veio ao meu encontro. E como sempre, me fazendo elogios. Olha, foi uma noite tão bonita. A gente conversou tanto, riu tanto. Ele me contou tanta coisa da sua vida. Também contei praticamente a minha vida toda para ele. Contei inclusive minha história com o pai da minha filha. O quanto eu tinha sofrido nas mãos daquele homem. E olha, eu não sou nenhuma menininha boba. Já fazia tempo que eu notava que ele me olhava com interesse, né? E ali no restaurante, tudo ficou assim mais claro. Entre um elogio e outro, ele falou uma coisa que me deixou ainda mais sem graça. Escuta, alguém já te falou que você tem o sorriso mais lindo do mundo? Aliás, Ana, desculpa a minha sinceridade, sou um cara muito sincero. Você já me conhece, né? Mas eu preciso te falar uma coisa. Você é a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. Você sabe que até a minha vida, assim, não, eu tô falando sério, minha vida mudou, assim, meus dias estão mais bonitos, assim, só porque eu entrei naquela aula. Fazer hidroginástica foi a melhor ideia que eu já tive na vida. Sabe por quê? Porque foi através disso que eu te conheci. Olha, não quero te assustar, mas não tô conseguindo parar de pensar em você. Sabe qual é a melhor parte do meu dia? Quando eu chego lá no clube e olho para você e você sorri para mim. Meu desejo começou e não parava mais de falar. E tudo isso olhando nos meus olhos. Olha, sinceramente, apesar de ter percebido que ele andava assim na minha cola, digamos, me paquerando assim discretamente, juro que não esperava por uma declaração daquela. Aquilo mexeu tanto comigo. Eu estaria mentindo se dissesse que não me emocionei. Mexeu e não foi pouco. De repente ele tentou segurar a minha mão assim em cima da mesa, mas não sei por que eu me retraí. E falei que já era tarde, que de repente era melhor a gente ir embora. Deu para sentir a frustração no seu olhar. Mas o que eu podia fazer? Eu tinha adorado aquele jantar. Tinha adorado a companhia dele, mas era melhor, pelo menos para mim, a gente não avançar o sinal. Ele então me acompanhou até meu carro e quando trocamos um abraço, deu para sentir seu coração batendo forte junto do meu. Depois ele até tentou me dar um beijo na boca. Mas assim que senti sua aproximação, novamente eu me retraí. Não sei, apesar de ele ter mexido comigo, eu até ter vontade de beijá-lo de volta, eu acho que não me sentia preparada ainda para me envolver com alguém. Eu tinha sofrido tanto com o Renan, mas tanto. Ele, naturalmente, ficou frustrado, eu senti, mas pelo menos não forçou a barra. Apesar de tudo, ou apesar de quase nada, naquela noite eu adormeci pensando nele, em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que ele tinha me falado.
Repito, fiquei emocionada demais, principalmente com as coisas que ele falou. Ele falou tudo aquilo assim, de um jeito tão sério, me olhando nos olhos. Não parecia ser da boca para fora. Fiquei mexida, repito. Até porque ele era um homem envolvente demais. Mas sabe aquele medo de quebrar a cara? Só eu sei o que tinha sofrido no meu primeiro relacionamento. E ainda tinha aquele detalhe de ele ser mais velho do que eu. Sem contar que era meu aluno. Fiquei com medo de não dar certo. Olha que situação, viu? Porque vontade eu tinha. O fato é que tudo mudou entre nós depois daquele jantar. Sei lá, no clube, por exemplo, durante a aula, eu não consegui me sentir à vontade na presença dele. Porque agora não tinha mais dúvidas das suas intenções, do seu interesse por mim. E ele também começou a mandar mensagens, assim, meio que direto, me chamando de tanta coisa bonita, princesa. Por exemplo, não parava de fazer elogios. Até que começou a se declarar abertamente. Eu já não sabia mais o que fazer. O que dizer, como reagir, porque era uma situação tão difícil e tão nova para mim. Meu Deus, embora eu tivesse 33 anos, acredite quem quiser, eu só havia tido um único relacionamento em toda a minha vida. Não nego que me via tentada a dar uma chance para ele, mas, sei lá, eu me sentia travada. Vai entender, né? Minha mãe dizia que eu devia dar uma oportunidade para ele, fazer pelo menos uma tentativa. Quem sabe fosse o homem certo para mim? Eu já tinha mostrado uma foto dele para ela e ela ficou ainda mais encantada quando viu. Nossa, mas esse Roberto é um homem muito charmoso. Olha, minha filha, se você realmente não quiser nada com ele, me avise, viu? Porque eu entro na fila. Eu sabia que ela estava só brincando. Mesmo assim, brinquei também e pedi que ela parasse de ser assanhada. Com o tempo, o Roberto tentou se aproximar ainda um pouco mais de mim e sempre fazia questão de deixar bem claro que estava realmente apaixonado. Queria coisa séria comigo. Até que um dia depois da aula, ele ficou me esperando no estacionamento, bem do lado do meu carro, e assim que cheguei, se aproximou para se despedir, juro. Apesar de tudo, eu não esperava que ele fosse me dizer aquilo que falou. Já começou dizendo que não conseguia parar de pensar em mim, não conseguia mais nem trabalhar direito, não conseguia se concentrar em nada, e só queria saber quando que eu ia aceitar um outro convite para a gente falar, conversar mais e de repente eu dar uma chance da gente se aproximar assim, tentar um namoro, quem sabe. Olha, eu me assustei um pouco. Tanto que cheguei a falar assim, meio que no impulso. Olha, Roberto, você me desculpe. Eu gosto de você, mas eu não estou preparada para me envolver com ninguém. Eu te contei aquele dia tudo que eu sofri nas mãos do meu ex, não contei? E olha, eu tô tão bem sozinha, quero continuar assim, entende? Pelo menos durante algum tempo, você me desculpe, mas eu acho melhor você desistir de mim, tá? Tocar a tua vida é o melhor conselho que eu posso te dar. Sabe o que é uma pessoa murchar diante dos teus olhos? Ele olhou para mim assim, com um olhar de tristeza que chegou a me cortar o coração. Eu, inclusive, falei mais. Disse que não poderia jamais lhe dar o que ele queria de mim. Pedi desculpas mais uma vez, entrei no carro e simplesmente foi embora. Juro. Depois fiquei com pena. Fiquei com a imagem dele, sabe? Me olhando assim com aquela carinha triste. Mas achei melhor ser sincera. Ele ficou lá parado no mesmo lugar, de cabeça baixa, enquanto eu me afastava com o carro.
Não nego que senti aquele aperto no peito. Mas apesar de estar me sentindo assim, já meio apaixonada na presença dele, gostar muito do seu jeito e também de pensar nele, eu realmente não queria me envolver com ninguém, tinha medo. O que eu não imaginava era que ele fosse abandonar as aulas por causa disso. Na aula seguinte, por exemplo, ele foi o único que não compareceu. Fiquei esperando para ver se ele chegava, mas os minutos foram passando e nada, nenhum sinal. E eu juro, não imaginei que fosse sentir tanto a sua falta. Senti falta até da sua voz, da sua risada, do jeito brincalhão que ele tinha com todo mundo. Na aula seguinte, ele também não compareceu. Nem na outra, nem na outra. Naturalmente, acabei entendendo que ele tinha abandonado a aula. Devia ter preferido se afastar diante daquelas minhas negativas todas, e apesar de ter sentido demais a ausência dele, eu achei que tinha sido até melhor, porque tudo o que eu menos queria na vida era magoá-lo. Só que não sei o que começou a acontecer comigo. Uma coisa que eu sinceramente não esperava. Comecei a sentir uma saudade, mas não uma saudade assim, suave, não. Uma saudade que começou a me sufocar. Tanto que várias vezes pensei em mandar uma mensagem para ele, perguntando como ele estava, se tinha mesmo desistido das aulas ou se tinha acontecido outra coisa para ele parar de frequentar o clube. Só que chegava na hora e me faltava coragem. Tinha medo de como ele ia me responder. Ou se ia me responder, né? Quem sabe estivesse tão magoado que não quisesse nem conversar comigo. E no fundo, seria como me fazer de boba, né? Porque eu sabia muito bem o motivo de ele ter parado de frequentar a minha aula. Até que lembro que um dia eu estava saindo, pensamento longe, pensando em chegar em casa, tomar um banho, quando de repente olhei assim à distância para o meu carro no estacionamento e vi aquele homem encostado no carro do lado. Meu coração disparou quando vi que era ele. Era o Roberto. Até as minhas pernas falsearam naquela hora. Fui me aproximando assim, devagar. Ele estava olhando para mim, a cara ainda meio triste. E eu lembro que falei: nossa, Roberto, que surpresa. Tudo bem, Ana? Como é que você tá? Ah, eu tô bem, mas e você? Parou de frequentar a aula, não apareceu mais? Ele falou que não queria mais perturbar a minha vida. Por isso tinha se afastado. E antes que eu falasse qualquer coisa, ele ainda acrescentou: você quer saber de uma coisa, Ana? Eu parei de frequentar a tua aula aí para não te assustar, não te incomodar, né? E tentei, olha, só Deus sabe o quanto eu tentei ficar longe de você, te esquecer. Mas eu não consegui, desculpa eu estar aqui hoje, insistindo numa coisa que eu sei que você não quer. Você sabe que para tudo que eu olho no meu dia a dia, eu vejo o teu rosto, o teu sorriso. Eu vim aqui só para te perguntar: o que eu faço com esse amor que eu sinto por você? Se você me der uma resposta que resolva a minha mágoa, a minha tristeza, eu vou embora, não te procuro nunca mais. Mas o que eu faço com esse amor? Nessas alturas, meu coração já estava batendo descompassado. Eu não sei explicar, mas me bateu assim uma euforia naquela hora. Tanto que no impulso, falei aquilo que não imaginava que pudesse falar. Eu também senti muito a tua falta. Não imaginei que fosse sentir
tanta falta de alguém na minha vida. Aliás, não apenas eu, viu? Todo mundo sentiu. Você vai voltar, né? Depende. Se você quiser, eu volto. Ele falou aquilo, se aproximou, e a gente trocou um abraço tão apertado, tão sentido, tão demorado, que depois não consegui esboçar uma reação quando ele me encarou e colou sua boca na minha. Simplesmente deixei o beijo acontecer. Sabe quando você não espera? Quer dizer, esperar eu até esperava, mas não imaginei que ele tivesse coragem. Fiquei toda trêmula ali, nos seus braços, quando ele encostou seus lábios na minha boca e a gente trocou aquele beijo maravilhoso. E quer saber, parecia que eu estava precisando daquele beijo para me libertar daquele medo que eu sentia de me entregar a outra pessoa, de tentar, pelo menos tentar ser feliz. Depois do beijo, ele ficou assim olhando para mim, com aquele olhar, aquele sorriso, e aí falou: o que eu preciso fazer para você ficar comigo? Me diz. Buscar uma estrela no céu? Minha resposta saiu com tanta naturalidade que até eu estranhei. Você não precisa fazer mais nada. Só não se afaste de mim nunca mais. Foi naquele momento que decidimos ficar juntos. Lembra que a gente saiu para jantar? Eu que pretendia ir direto para casa, cheguei em casa bem tarde. E foi outra noite maravilhosa, mais maravilhosa ainda do que aquela primeira. Porque eu me permiti ir além. Ficar com ele, na verdade, foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Como eu já imaginava, ele se mostrou uma pessoa, a pessoa que eu tanto esperava para mim. Não só aquela noite, mas no dia seguinte e em todos os dias que vieram. Um verdadeiro anjo na minha vida. É para se ver quantas coisas, às vezes boas, maravilhosas, a gente deixa de viver por conta do medo. Meu Deus, eu tinha tanto medo de sofrer, medo de não dar certo, medo de perder o meu tempo, de me apaixonar e de repente descobrir que tinha sido só uma brincadeira, um passatempo. E por conta disso fui me fechando para a vida, para um novo amor. Ainda bem que ele não desistiu de mim, porque hoje eu não consigo mais imaginar a minha vida sem esse homem. E pensar que eu quase perdi a chance de reconstruir a minha vida e ser feliz outra vez. Tudo que eu mais queria, mas tinha medo. E pensar que eu quase virei as costas quando a felicidade veio bater à minha porta. Quando o homem que estava destinado para mim olhou nos meus olhos e disse que estava apaixonado. Ainda bem que tudo isso é passado. Porque daqui para diante não haverá um único dia em que eu esteja longe deste, que nesse instante eu já não tenho mais dúvida. É sim, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza, o amor que eu sempre esperei, o homem da minha vida.